governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem dito a aliados em conversas reservadas que não pretende disputar a presidência da República em 2026. A decisão estaria relacionada ao cenário de fragmentação da direita, com diferentes nomes tentando se viabilizar politicamente. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vou aqui perguntar pra você. Dá pra confiar? Eu não sei, eu não Olha, levaria muito a ferro e fogo essa afirmação do Tarcísio, não. a gente tem dois pontos que são realmente muito importantes, Sophie. Acho distante, acho estranho, de fato não dá para confiar no Tarcísio, mas a gente também precisa lembrar que o Tarcísio ele não é besta. Às vezes parece, mas ele não é besta. Vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre essa articulação aí de Tarcísio que ele anda espalhando aos quatro ventos. E a gente volta, justamente eu respondo assim que a gente voltar, se eu confio no Tarcísio. Por favor, Sophie. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem demonstrado desânimo em conversas com aliados sobre o atual cenário político e as articulações em torno de uma possível candidatura à presidência da República em 2026, em que disputaria o cargo contra o atual presidente Lula. De acordo com pessoas próximas, Tarcísio está insatisfeito com a desorganização da direita e com a pressão que sofreu nas últimas semanas. Não, eu vou dar um pause aqui. Eu não tinha visto essa imagem. Você jura que eles colocaram um escrito avassalador? Vocês juram que tem Quando isso eu, aqui que eu estou vendo aqui? quando eu vi pela primeira vez, eu lembrei de um funk carioca bem antiga, avassalador, etc e tal. É isso, Sofia. Cadê o Meu Deus, vamos arrebatamento? continuar. Cadê o arrebatamento? Cadê o arrebatamento? E vamos continuar. Desculpa a interrupção completamente aleatória, gente. É que isso me pegou. De lideranças do Centrão para se colocar definitivamente como o adversário do petista, o que teria exposto a crítica de opositores, da opinião pública e também a ataques do PT em peças publicitárias. Um aliado do governador paulista acredita que Tarcísio teria entrado em uma furada ao topar a empreitada de um projeto presidencial junto a figuras como Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Em conversa reservada com o Metrópolis, o aliado disse que se antes o Tarcísio demonstrava alguma dúvida em ser candidato à presidência, hoje não parece ter nenhuma. Ele percebeu que o cenário é muito desfavorável para ele no momento e que Lula se fortaleceu no último mês. Veja mais detalhes no metrópolis.com e no nosso canal no YouTube. Meu Deus, e agora eu tenho que aguentar o chat Olha aí como as lembrando do notícias se trio conectam na política. Os Avassaladores. Meu Deus. Desculpa, gente, lembrar disso. Mas quando eu vi aquele avassalador, só me remeteu ao funk mesmo. Agora, sobre o Tarcísio, Sofia, eu acredito que ele de fato esteja com medo. O termo amarelou serve perfeitamente. Por quê? Porque o Tarcísio ele gosta de entrar nos jogos para ganhar. E aí, vale lembrar que o Tarcísio ele já foi, inclusive, aliado, de certa forma, né, do Centrão e da esquerda quando ele participou do governo da Dilma Rousseff. O Tarcísio ele não tem problema nenhum em fazer migrações quando o assunto é poder político, né? Então, como uma direita fragmentada, porque sim, está fragmentada, é possível que ele não esteja sentindo essa firmeza para se candidatar, porque o Caiado está correndo por um lado, a gente tem um Ratinho Júnior correndo por outro. Então, de fato, pode ir, ainda a definição do voto de alguém para a família do Bolsonaro, possa ser que ele esteja, de fato, com receio. Mas, Sofia, também tem uma outra possibilidade, que é uma estratégia. O Tarcísio também pode estar com esse discurso, porque ele aparece como mais forte, o único que, de fato,
conseguiria se aproximar do presidente Lula num possível segundo turno, inclusive algumas pesquisas apontam que ele pode ganhar do Lula, então ele pode estar fazendo isso como uma estratégia, uma jogada, para fazer com que essa direita se organize para apoiar um candidato único, que aí seria ele. Então, sim, pode ser uma estratégia. Não dá para confiar no Tarcísio com toda certeza. E aí eu vou te pedir só para você colocar, por favor, Sophie, a matéria do G1, que hoje mesmo o Kassab, ele deu uma entrevista e ele falou que se o Tarcísio desistir da disputa, o PSD tem Ratinho Júnior ou Leite para 2026. Eu realmente não consigo pensar o que é pior. Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Tarcísio, eu não consigo pensar no que seja pior, eu não estou brincando em relação a isso. Mas as pessoas já estão aí buscando, os líderes, no caso, já estão buscando uma outra alternativa, que aí seria uma terceira via para uma possibilidade de campanha em 2026. Que difícil, viu, Sofia? Agora, eu não acredito que nenhum desses tenha força. Talvez, se o Tarcísio de fato deixar a disputa caiado, venha a ganhar mais força. Talvez o nome da Michelle volte de alguma forma. Mas o que a gente gosta é que eles continuem brigando. Então, briguem, fiquem à vontade, podem brigar, podem rachar, porque a gente está aqui esperando. É exatamente isso. É a confusão e gritaria, viu, Sofia? Pois eu, assim, sendo bem sincera, eu não duvido que o Tarcísio ele volte atrás de voltar atrás e resolva se presidenciar de novo, porque vamos e convenhamos, o Tarcísio ele quer ser presidente, a questão é que ele não sabe se vai conseguir ser presidente. E daí ele não vai arriscar ficar sem mandato nenhum, largar a possibilidade aí de se reeleger governador de São Paulo, se ele achar que não tem nenhuma chance de vencer na presidência da República. No momento, ele não tem chance de vencer na presidência a presidência da República, se for contra o Lula, mas isso a gente tem que pensar que é no momento. O jogo político no Brasil, ele tá oscilando muito rápido. Hoje, tá muito claro que Lula daria um couro em qualquer um, mas se a gente pega e olha 5, 6 meses atrás, menos que isso até, a gente já tava com bastante medo de que o Lula não conseguisse ganhar, sabe? Foi que começou lá com o Hugo Nem Se Importa, depois veio o Tarifaço, sabe? Daí veio aí a questão da soberania, etc. E a coisa, agora a PEC da blindagem e tal, e tudo isso foi entornando o caldo para a direita e dando força aí para a esquerda. Mas tão rápido quanto isso mudou, isso pode mudar de volta. Especialmente em período eleitoral, que daí todo mundo vai tirar todas as cartas que estão na manga, dos dois lados. Então, é possível sim que eu consiga enxergar uma situação na qual a direita deu uma retomada aí e o Tarcísio de repente, opa, vou ser presidente, sabe? Então eu não escreveria isso aí. Mas eu acredito sim que nesse momento, meio que todo mundo tá na direita tá com medinho. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.